Então, parceira, vamos lá começar isto? Se fizeres muita questão. Então vá, avó, canta aí o jingle, faz favor. Tirem-se daqui. Já te disse que não cantas inglês. Opa, pronto, não queres, não queiras, também é sempre a mesma coisa. Epá, embirrante. Onde é que É, tu é terás sempre, saído? é sempre a mesma coisa, sempre. Aquilo é mau, é ruim, ruim, ruim. Mas De aquilo nem onde é sempre é que. assim. Aquilo nem sempre foi Não, assim. Não. Eu foi vou, apurando com a idade. Há foi coisas que aquilo. apuram com a idade, eu acho. Eu imagino-me na minha avó daqui a alguns anos, não é? Mas Sim, com, completamente. Eu já sou um pouco a minha avó. mas com mais músculo e mais barba. Mais barba não sei, mais barba também Não, não sei, não, mas mais músculo. eu imagino totalmente a minha avó daqui a, pronto, muitos anos, que é tipo pequenina, gorda e de bota. Eu também me imagino a tua avó. Yeah, tipo, Eu acho que eu acho que as isso é o velhas. conceito geral das avós. As avós são todas assim. Pois é, pois é. Há Isso avós magras, mas a minha isso era traz gordinha. isso traz o meu tema. Coisas que só os avós fazem. A Ok. primeira a primeira coisa é essa, que é, A minha tu agora não faz quando nada. sim, mas mas sempre que um filho teu tem um filho e tu és do sexo feminino, Sim. não podes registar a criança enquanto, tu não vestis uma bata. É mesmo assim. Só se pode considerar que a criança nasceu quando a avó mete uma bata, senão não é avó, primeiro. A Logo por sério, aí. olha, a minha mãe já tá mal. Já tenho de lhe Tem dar oferecer uma tens bata. que lhe dar já uma bata. E é uma bata e um conjunto de crochê. Nunca usam. Usa, Olha, a tua usa. A que minha mãe olha, faz crochê e eu também. mas a tua mãe quase certeza que já deve ter daquelas latas que falámos no episódio anterior com as luzinhas. É capaz. Isso Se também é ela um não kit. tem, eu tenho. Vês como eu já sou a minha avó? Pronto. Pronto. São kits de avós, costumam ter. É. Uma das coisas que a minha avó costumava fazer quando eu era mais pequeno, isto é uma coisa muito importante de dizer, e que ninguém identifique, nem que as ponha à polícia, que isto, se não é Hum, crime, é lá perto. Mas ela fez isto sem Era o quê? pensar, foi sem querer. Era o Então quê? eu e o meu irmão bebíamos muito aqueles pacotinhos de leite que haviam em embalagens de 24 ou 30, ou o que era aquilo. A minha Hum, mãe comprava uma embalagem e ia-nos dando para levar para a escola. Sim. E de vez em quando nós pedíamos, ou à minha mãe, ou à minha avó, se podíamos ver um pacote daquele leite. E a minha avó às vezes estava com pressa. E então, vá, vá, chupa que a cana é doce. E eu tive muitos anos, para perceber o real conceito daquilo que ela quis dizer. Aliás, se não fosse a minha mãe dizer: "Não digas isso aos teus netos, que isso é feio", eu nunca tinha percebido a real intenção daquele palavreado. Hoje percebo algum do meu trauma de infância, tem a ver com aquela expressão que foi utilizada, ok. Mas ela fazia aquilo no bom sentido, ela não pronto, bem. É. Mas, Não, por olha, favor, mas a minha avó não tinha assim essas saídas. Ela era assim uma pessoa bem educada. Eu não me lembro assim nenhuma expressão assim dela, na verdade. Lembro-me é que ela deixava-me fazer tudo. Eu, tipo, aquilo era, tinha hum, livre, livre passe, não é? Como se diz, livre-arbítrio. para livre-arbítrio para fazer de tudo. Tudo. Pronto. Porque Isso eu é era, isso eu era a mais nova também. E ela ia-me buscar à escola e dava-me sempre batatinhas fritas daquelas, as futebolas. Lembras-te ai, isso daquelas era batatas fixe. fritas das bolas? Era De tipo alguma cheats, maneira, mas em bolas. em bolas de futebol, de alguma maneira este podcast vai se parar sempre a batatas fritas, mas pronto. Sempre. E depois eu lembro-me de ir fazer piqueniques com ela, mas não me lembro assim de nenhuma, tipo, nenhuma O expressão. o ideal de ser pai é que um dia podes ser avô. Só tens que aguentar ali aquela idade média que depois podes ter a oportunidade de ser avô. E ser avô é ser pai sem preocupações, não é? O que normalmente Yeah, se diz isso é por aí. verdade. Isso é E verdade. e vê-se um bocado, reflete-se um bocado nisso, quando nós vamos crescendo e pensando realmente, tipo, a minha avó era mais branda, no meu caso não, mas no caso dos meus colegas sim, porque ainda tenho marcas das chicotadas, mas mas todos os meus não, por acaso não, a minha avó é top, a minha avó sempre faz aquilo que eu lhe peço e que eu quero, se eu entrar na brincadeira com ela à ladinha, mas também já lhe fiz muita trafolhice.
Uma das coisas que os avós Nem fazem, acredita uma das nisso. coisas Nem estou a acreditar. que só os avós fazem, e eu dou o exemplo, é perdoar com facilidade. Estou Sim, chateado contigo. Oh, vó, não, está bem. Pronto, já passou. já passou. Ah, não te chateies mais com a tua mãe. Ah, está bom assim. Ele nem fez por mal. Isso é uma cena que só os avós fazem, porque os pais ficam com rancor durante algum tempo, não é? Mas os nossos avós não, está tudo Não tranquilo, sei, palmadinha nas costas. pois. Não comes sobremesa. E depois ela, pela escondida, faz. "Shh, toma lá um Toma por quadradinho de trás, chocolate." por trás das costas. Sim. A minha avó uma vez ficou de pichu-pachau e xixo-sa-sa. Muito beta. Pronto, exatamente. A minha avó era aqueles seres do Star Wars bué da pequeninos. Ela ficou incumbida de ficar responsável por um castigo nosso, meu e do meu irmão. Nós, estávamos a descer as notas na escola e a minha mãe, e muito bem, responsável, disse: "Então, para subir as notas, vocês vão ter que deixar de jogar computador, pelo menos durante o tempo de aulas, é para ver se sobem isso." E nós: "Está bem, pronto, muito bom não é suficiente para ti, não é? Está bem, pronto." Isto sou eu já a gabar-me, eu já a gabar. E então a minha avó ficou de ir à minha casa Sim. e nós ficámos de entregar à minha avó o computador dentro da mala. Uhum. A minha avó foi lá à casa, como lhe tinham pedido, eu entreguei-lhe o computador em mãos e ela disse: portem-se bem que é para eu depois lhes dar isto." "Está bem", ainda preocupada. Eu: "Está bem, avó, não te preocupes. Isso é definitivamente o computador que aí tens." E ela, como avó que é, nunca desconfiou. Ela nem abriu a mala para confirmar. Nada. Então É ela não é mesmo um pai, é inocente. avó. Exatamente. Claro. Passado 2 Ela meses, confiava em vocês. passados 2 meses, por alguma razão, a minha mãe decide espreitar debaixo da cama do meu irmão. E então eu vou-vos contar o outro lado da história, que é o meu e do meu irmão. Então, nós entregámos definitivamente uma mala. Só que essa mala não tinha o computador. Essa mala tinha livros da escola. Ide- Isso é que Ideia foi de subir gênio, as notas. ideia de gênio, como era um portátil, dava para abrir na totalidade e esconder debaixo da cama, parecia que tinha sido feito para estar lá. Quando a minha mãe adormecia: "João, ó João, vamos jogar computador." E depois íamos jogar computador, puxávamos o computador, chegava uma certa hora, voltávamos a arrumar. Até que 2 meses depois a minha mãe decide espreitar debaixo da cama do meu irmão para a procura de alguma coisa que eu já não lembro do que era. E estava lá o computador assassino de notas. Ó que ela diz: "Não, isto não pode ser. Então o que é que tu levaste na tua mala, Dona Laurinda?" Ao que ela vai buscar a mala, abre e vê os livros da escola que tinham exatamente o mesmo peso que o computador. E Diz de lá que isto não é ideia certeza. de gênio. Sim, sim. E de certeza que foi remédio santo para aumentarem as notas. Se os Certo? livros da escola ficaram lá durante 2 meses. Quem usa livros da escola na escola é apenas para treinar cardio. Ponto. Yeah, isso é verdade. É Fogo, isso, é que eram imensos livros. Uma pessoa tinha que andar bem carregada. é isso e é aquelas pessoas que, ai não, vou guardar todos estes apontamentos da escola que um dia pode ser preciso. Ah, sim, 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 não, eu não faço isso. Até, aliás, eu até tinha isso em casa da minha mãe até há poucos anos e depois deitei tudo, pronto, meti tudo para a reciclagem, porque isso nem sequer é aceito, esses livros nem sequer são aceitos agora por bibliotecas nem nada, porque já passou o tempo deles. Livros e cadernos e qualquer coisa. Aquilo Yeah. simplesmente serve para tu, daqui a 40 anos, ver as palavras que escrevias mal, como esfrefona, ou Ou vatora, ou incumbido. sim, estás a ver, ou ipitibitibiti, como há bocado, e para perceberes que, epá, pronto, afinal não era assim tão inteligente, agora deixa-me mandar isto fora. É o intuito que temos de guardar essas coisas. É verdade. Ou então pensar, como eu era inteligente, onde é que isto foi parar? Pode ser ao contrário. Mas Pá, todos porque os pode ser avós, aquela tipo de pessoas que me antes era, tinha boas notas e tipo, agora pronto. É como eu. Eu tinha boas notas, pronto, não tinha boas notas, mas tinha boas notas e agora sou uma demente. E o eu meu sempre, cérebro não funciona. eu sempre fui demente. Eu confesso aqui em primeira mão que eu sempre fui demente.
Mas o que me sempre safou foi alguma astúcia para tentar perceber que peso tinham os livros da escola e o computador para ver se eram a Pois, mesma coisa. era esperto. E depois usava aquela desculpa: não, não, mas os jogos de computador ensinam muito inglês e fazem-nos pensar. Pois Mas é, é verdade, por acaso ensinam. sim, é verdade, Ensinavam, mas agora não, porque agora eu acho que os miúdos já têm inglês na escola pequeninos. é Mas esse o na espírito altura que havia. a gente apanhou com bem inglês, era filmes, era no Cartoon Network, não era em português, por exemplo. Eu até tive Ah, o Cartoon Network em alemão, mas não sei nada de alemão. aí já concordo contigo, mas repara que nos jogos de computador ou telemóvel, qualquer coisa, tu nunca lês o diálogo, estás sempre a carregar no botão do skip para a parte que jogas e então acabas por não perceber nada na mesma. E não, lês a primeira vez, depois é que não lês mais. Sim, sim, Catarina, sim, sim, vê-se muito que jogas computador. Eu jogava, agora não. Skip, skip. Aliás, até tu tens 5 estados de fazer skip, que é carregar no escape, depois no enter, depois no espaço, Um depois no rato, espaço. e se nada funcionar, então tens que ver o cinematográfico Exatamente. do jogo, senão não vale a pena. Outra, Mas esse era engraçado, eu gostava de. Algumas histórias eram engraçadas. outra coisa que os avós sabem ser é crianças. Ou seja, os nossos avós passam uma vida dura. Todos eles passam uma vida dura. Porque nós conhecemos os nossos Sim. pais e sabemos que eles tiveram os nossos pais. Logo por aí é uma vida dura. Logo por aí é uma vida dura. Logo por Sim. aí. E depois, pior, tiveram de nos aturar a nós, não é? E pior, depois a minha avó teve 2 dementos que nem sequer eram dela. Pronto, que fazem travessuras. Nem sequer os pediu. Nada, nada, nem pagam para lá estar. É, toma lá. E então, depois dessa vida dura toda, eles conseguem voltar a acompanhar as brincadeiras dos mais pequenos. Eu lembro-me que a minha avó sempre conseguiu. Óbvio que não temos sempre a mesma destreza, né, ao longo da nossa vida, mas Yeah. ela sempre acompanhou as coisas que nós íamos pedindo e sempre tentou fazer as brincadeiras de forma a que nós nos sentíssemos bem. Onde se eu hoje em dia visse a minha mãe tentar brincar com a minha avó, uma delas ia acabar por levar uma lambada. Não sei qual era, mas uma delas ia acabar por fazer. Hoje em dia, se eu lhe pedir para dançar a lambada, aí ela ainda mexe a anca para ver se aquilo ainda está no sítio. Pois. Provavelmente temos que ir para o hospital logo a seguir, mas ela ainda tenta. Ela ainda tenta. Outra coisa que os avós não sabem ser, foge um É o bocado ao quê? tema, é firmes. Ou seja, Firmes, pois. a minha avó, quando ralhava connosco, era assim: "Oh, estás a para quieto, senão ainda vais apanhar." E eu, está bem, se tu, que tiveste a minha mãe, estás a dizer que a vais chamar, é porque não lhe bateste e não consegues bater a mim também. Era assim que eu pensava. E ele, olha que eu vou chamar os teus pais. Então vai, eles dizem que estão aqui. O tempo que tu demora já eu acabei o que estou a fazer. Mas olha, Aí é. isso agora fez-me lembrar uma cena, mas era com a minha mãe. Quando eu me portava mal, ela tinha uma colher de pau bué grande, aquilo era enorme, aquilo era quase do meu tamanho. Dos E eu finalistas da quarta juro, classe. peraí, e eu juro que ela nunca me bateu com aquilo, mas sempre que ela dizia, olha que eu vou buscar a colher de pau, eu ficava tipo, entrava logo no eixo, que aquela merda era mesmo bué da grande. E só de imaginar a dor que aquilo ia provocar, eu portava-me logo bem. Pedia logo desculpa Do, e dizia, gosto muito de ti, mamã. a dor, se a minha avó agarrasse nessa colher de pau, eu pensava assim: porra, cagando a sopa! Eu desistia logo daquilo que estava a fazer. Fogo, mas ela nunca me bateu com aquilo, mas eu tinha um respeito àquilo que era uma coisa incrível. Isso não, porque a minha avó acabava sempre com: aí então não falo contigo. E aí é que eu crachava. Aí é que eu me rendia ao avocídio total. Era, Yeah, quando as avós não avó, brincam. pronto, não fiques triste, pronto, vá lá, tá, pronto. Aí Bem, isso é que é a crueldade, o nível máximo de crueldade dos avós. É tipo, é? Então não falo mais contigo. uma coisa que só os Isso dói avós mais. sabem fazer é contar histórias. Tu podes ouvir a mesma história 15 vezes que se vier dos teus avós é sempre fixe. Yeah, isso é verdade. Isso é É verdade. uma cena que se o teu colega conta a mesma história 2 vezes, tu já estás farto à primeira. Yeah. Mas se são os teus avós a contar a história, tu ouves ali toda arregalado. Pois é, pá, pois é. E ficas sorridente e ficas contente de ainda estarem a confiar-te algo que para eles foi importante ou que se lembram. É Yeah, uma e maneira a diferente. forma deles contarem a história, eu acho que é diferente.
É porque não sei se deve ser Nota-se que porque eles pronto, querem eles são chegar. mais antigos e isso, e depois têm outro tipo de vocabulário e também são muito engraçados a contar as histórias tipo do antigamente e coisas que nem nos passava pela cabeça que eles faziam aquilo sequer. E nota-se que eles querem mesmo que tu ouças, estás a ver? É tipo, eu estou-te a Yeah. ensinar, tu ouve-me, seu mandarião, tu Sabedoria ouve-me. da vida, é a escola da vida. E se calhar, não sei se é com todos os avós, mas a minha avó e o meu avô repetiam várias vezes porque pensavam que eu era demente. Pensavam não, que eu era demente. Então Eles eles pensavam, bem, sabiam, na deixa cá verdade dizer uma eles data de sabiam, vezes. é Infelizmente verdade. nunca fiz nada do que eles disseram. Hoje em dia não sou nada na vida por causa disso. Mas sei bem que eles, que Exatamente. eles tinham sempre razão. Eles tinham razão, tu é que não ouviste, lá está. E outra coisa que só os avós conseguem fazer é a experiência. Nós temos às vezes Experiência. nos nossos pais uma visão de quem, não digo um ídolo, mas digo alguém, um exemplo a seguir. Ok, a minha mãe tipo, é a cozinha melhor de todas, já, fiz. Yeah. É o meu pai, é o mais trabalhador de todos, já, fiz, não Faz sei o o quê. melhor arroz de polvo. Mas quando a minha avó decide cozinhar ou trabalhar, eu esqueço, tenho pá. Ela sim, a cozinha, exceto bolo. A minha avó fazer Não, bolo. não, mas a minha avó não, eu não gostava das comidas que ela fazia, por acaso. Eu era muito esquisita quando era miúda e depois ela fazia, mas eu acho que não era tipo para a família toda, ela fazia para ela própria umas sopas de bacalhau e não sei o quê, umas merdas com muito mau aspecto. Eu acho que há bué tipo avós que fazem isso, mas aquilo não me soava nada bem, eu não gostava muito dos comeres dela antes. Se calhar se Mas fosse lá, agora e gostava, mas é porque, pronto, na altura era de facto muito esquisitinha. Mas lá está, isto para mim é só uma ideologia, porque eu nunca vi a minha avó comer outra coisa que senão bacalhau lascado com batatas e um bocado de uma carcaça, e também Yeah, vejo quase sempre sentada, pronto, porque também já trabalhei, eu tinha a trabalhar, não é? Mas eu tenho exato. mas essa ideologia fica na mesma, em como se eles fossem mesmo os super-heróis de antigamente, que passaram as receitas de geração em geração e continuam a trabalhar pelo povo. Yeah. Mas E não, que viram coisas inimagináveis e experienciaram coisas inimagináveis. mas não, com muita sorte, os nossos avós sabem três piadas diferentes e ainda sentem os puns que dão. Mas é por isso que temos de estar cá para eles. E Exatamente, uma coisa que só exatamente. os avós têm é o saber trazer gente para a mesa. Se os Como meus pais, assim? se os meus pais tiverem, ó Pedro, vem para mim, ó João, vem para mim, já vou, deixa acabar isto. Anda lá, o comida está na mesa. Não dá para pôr pausa, espera aí. Anda lá. Olha cá, a avó vai-se Só embora. mais 5 Olha, minutos. já lá estou. Já lá estou. Se a minha avó disse já ir embora, é porque aquilo está grave. Yeah, já está no Já, último chamamento. já está no risco. Olha cá, a avó vai-se embora. Espera aí, não vai, já vou. Espera aí, come aí. Vais comer outra vez bacalhau para casa? Deixa de estar. Estás aí tão bem. Outra coisa que só os avós sabem ser é pacientes. Eu Sim, consigo estar e fazer paciência, isso é verdade. eu não sei se eu espero que seja uma coisa adquirida pela idade, eh, mas Pois, não sei que idade é exatamente. que é. Não sei que idade é que é porque, os meus Ainda não é pais nos continuam 30. continuam a não ter, Ah, ok. mas mas a minha avó tem uma paciência, às vezes, mas agora consegue uma capacidade é com os netos, sabes? Eu posso estar e isto já está comprovado, "Oh vó, posso fazer um penteado?" "Podes." "Está bem, vou só buscar o gel." Eu consegui fazer-lhe uma crista com laca do cabelo e ela não disse nada. No fim, ainda se riu. Mal eu virei costas, começou a tentar desfazer aquilo. Coitada, e conseguiu, a teve de cortar. Não, conseguiu, conseguiu. Aquilo era só laca do cabelo. Acho que ainda ficou mais bonita assim de crista. Não tens fotos? Não, por acaso não. Mas tenho fotos com a minha avó com uma boina e óculos fazemos de Peaky Blinders. A minha avó alinha em tudo. Nós temos. Pois é. Sabias que eu e a minha avó temos um comprimento em que nós chocamos a mão, não é? Tipo aquele tchac-tchac. Uhum. E depois a minha avó diz my bitch. My bitch. Eu estou bem Ela, muito à frente. ela não sabe o que é que quer dizer, mas pronto. Realmente ela. Pois, coitada. Mas, por acaso, os avós têm boa paciência.
Isso é verdade. Eu lembro-me de estar tipo na minha avó e andar a saltar de sofá em sofá e ela não dizia nada. E andar lá tipo a cortar tudo e mais alguma coisa, ela não dizia nada. E que realmente mas eu acho que se calhar é isso, é quando nasce o primeiro neto, apodera-se uma paciência neles que pronto, que tem mesmo de ser e vem com o É primeiro um neto. superpoder, é um superpoder. É um super poder adquirido após o primeiro neto. E depois, mesmo que estejam a controlar e a tentar repreender de maneira diferente, que é, estás a saltar de sofá em sofá, eles estão, estás aqui, estás a cair. E tu continuas, É. saltas, 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 e eles não te mandam para baixo, eles só dizem assim, Oh ai, filha, vais-te aleijar! estás, deves gostar de comer por uma palhinha, deves assaltar Não, assim. isso era a minha mãe. Estás aqui, estás ali. Vais-te aleijar, ainda levas por cima. A minha avó não, era tipo, vais-te aleijar, não sei o quê. Era uma genuína preocupação. E depois quando tu cais, eu não disse. Eu avisei-te, vá, anda Pois lá, é. vamos pôr, dá Ah, um beijinho para passar. ainda, se fosse eu não conseguia. Eu era tipo tua mãe. Ai, caíste, então chega aqui que eu endireito já, eu endireito já. Mas os avós não, os avós é diferente. Outra Yeah, os coisa avós, que, lá está, porque é ti ser pais sem preocupação de teres que educar, porque não tens que educar, não é? Isso é o trabalho para os pais, supostamente. Então, pronto, podes fazer tudo, podes estragar, não é? O trabalho é estragar. mas repara que não é só com os netos. Este próximo fator que só os avós conseguem é o que mais me choca e mais me faz impressão, que é a cara de pau de um avô. Se entra alguém em tua casa que não esteja o aspecto adequado ou que ela acha que é um padrão normal, ela fica com cara de mirone 30 minutos sem mexer, a olhar como se tivesse chupado um limão A e conseguisse sério? olhar pela alma da pessoa, assim olhar, olhar, olhar. Não diz nada. A pessoa Sim. mexe para um lado, ela acompanha o olhar. Mexe para o outro, ela acompanha o olhar. No fim, a primeira conversa que tem contigo quando tu sais da minha casa, por Sim. exemplo, é: oh, tu viste-me bem aquilo, então ela vinha toda. Podíamos ter falado 30 mil temas, mas ela vai dizer aquilo que não gostou, até ao fim. E isso é tema de conversa para uma noite inteira. Ou Aquilo seja, ela é uma disse cara de isso de pau. mim quando eu lá fui. Não, não, não. Não, não, não. Aquilo. é- Não, por acaso não. Sabes o que é que ela. Sabes do que é que ela diz? É Disse. quando eu ou o meu irmão levamos a barba muito grande, por exemplo. Estava-me a referir, por Ah, exemplo, a isso. Imagina, opá, nem sempre estás a parar a sim. barba, nem sempre tens tudo aprumado, ou esqueces de cortar o cabelo, ou só tens marcação Sim. para daqui a quanto tempo e não sei o quê, pronto, essas coisas. E ela fica a olhar para ti como se tu lhe tivesse a dever dinheiro. Olha, mas agora lembrei-me de uma coisa que as avós também, que a mãe dizem, mas é diretamente para nós, que é quando tipo, ai filha, estás tão bem, agora estás mais gordinha. Sim, sim. Tenho tipo para eles, a mais gorda é porque estás bem. E nós tipo, estamos ali rosados que nem uns porcos, e eles, ai filha, estás bem agora, estás mais gordinha. E eu tipo, aquela lágrima na testa, tipo, obrigada, avó. Então, filho, tens passado fome. A avó tem 130 quilos. Eu tenho 130 quilos, por amor de Filha, Deus. come mais um bocadinho, estás muito magrinha. Eu, A avó já. eu já não consigo usar roupa nenhuma, só consigo usar os lençóis. Come aqui o quarto frango que eu fiz para ti. Põe mais um bocadinho. Ai, passou fome. Comeste 3 pratos. Ai, passaste fome. Para Ainda a tenho mais um próxima porco ao faço lume. mais. Ainda tenho mais um porco ao lume. Não comes porquê? Não gostas? Do E depois, terceiro? e uma coisa também dos avós, e também, a minha mãe por acaso também é assim, se calhar é de pessoas, mas não comem mais porque está uma quantidade enorme de comida na mesa, mas têm sempre aquela coisa de comer pouco ou não repetir ou assim, porque Para os têm que dar outros. para os outros. Exato. É. A minha avó também é assim. Mas a minha avó também tem outra coisa que é. Tu começas a pôr e ele. Ai, não, 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 chega, 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 que é poucachinho, poucachinho. É sempre o que ela diz. Não importa aquilo que tu ponhas no prato, ela come. Ok? Claro, Tu mas podes, isso, tu podes dizer, aí, avó, toma aqui mais uma colher, pá. Ai, não, não quero isso, isto ah, é não, não, tanto, pois isto é muito. Quando dás por ela, está a lamber o prato,
Como se tivesse. O prato fica mais limpo do que como entrou para a mesa. A comer os grãos Yeah, de arroz um a um. Mas pronto, ainda bem que é assim e que comem, que são saudáveis. é Durem o verdade, tempo que durarem. Porque eles são mesmo fixes de avó. é A minha verdade. avó, a minha avó só não consegue correr. De resto, ela dança quando eu danço. Ela fala quando eu falo. Ela não canta, não, isso cantar já não. Também já é exagerar, vocês também estão para aí. Mas ela faz tudo o que eu peço. Isso é fixe, por acaso também tenho bué saudades de ter a avó. Porque é uma E relação completamente diferente daquela que tens com os pais ou com os irmãos. É tipo, lá está, podes fazer tudo, podes brincar com tudo, é bem engraçado. é Pronto, não porque dá para explicar, é uma intimidade completamente diferente. tu tens uma linha de falta ao respeito mais elevada, porque normalmente os pais têm que Sim, é verdade. ter aquela autoridade, não é? E então se É. dizes alguma coisa que já possa pôr em causa essa autoridade, já lhes faz mal. Mas, por exemplo, Yeah. que a minha avó, ela pronto, não ouve muito bem, e então quando chega, ó avó, não queres uma sopinha de estalo? E ela abana a cabeça e diz que sim. Abana a cabeça e diz que sim. Yeah. Queres? Queres um bocadinho? Pronto. Depois eu dou-te ali um bocadinho desse pá de biqueiro na boca. E ela, Uhum. e ela, quando se apercebe daquilo que eu estou a dizer, leva na brincadeira. Se eu tentasse Yeah. fazer isto com outra pessoa, por exemplo, já ficava ofendida. Ou quem está para a dizer, "Então, mas é assim que se fala para as pessoas, mas não sei o que é. Minha avó não. Leva Yeah, é aquilo na verdade. boa. Isso. E acha que eu sou um tolo. Pronto. Na verdade, até sou. De E mente. agora também me lembrei de uma coisa que a minha avó me estava sempre a dizer. Que, pronto, é assim, para quem está a ouvir, tem de pensar que eram outros tempos e outras mentalidades. É um Era, disclaimer. era. Que era, ai filha, não te cases com um preto. E eu estava-lhe sempre a dizer, então o que é que eu faço com o preto que tenho lá em casa? Ou agora é que eu vou mesmo arranjar um preto. E eu estava sempre a dizer isso, lá está, é aquela falta de respeito. Já. É, isso era bem engraçado. Mas pronto, lá está, são outras mentalidades e outras crenças. Sim, por falar, por exemplo, dessas mentalidades mais antigas, havia até completamente o oposto disso, que era então, ainda não te casaste? Oh, avó, eu Ah, tenho 15. Eu o tenho 15, quê? avó. Estás Eu tenho 15. maluco? Isso ainda hoje em dia, se quer dizer, olha, isso pode ser um tema, que é aquilo que nos dizem a partir dos 30. É, Sim, aliás, se estás solteiro, então, o namorado, agora quando é que tens um namorado? Depois tens namorado, então quando é que casas? Então quando é que vão viver juntos? Depois vais viver junto e casas-te, até um filho, depois tens um filho. Depois até o segundo, tens de dar um irmão. A partir dos 30, acho que há tipo uma escala de coisas que as pessoas nos dizem sem noção, completamente sem noção. A aí eu não quantidade de sei, eu não vezes tenho 30, eu não sei. a quantidade de vezes que eu já ouvi, olha que estás a acabar o prazo, tens de ter filhinhos. Nem tinha reparado. E agora? Vou já Eu nem fazer um sabia, filho? nem sabia que os filhos tinham validade. Não, os filhos não. Eu é que tenho uma validade. Todos nós temos validade. Outra coisa que Isto nos é, dizem, isto é uma piada da Bumba, esta coisa do não me tinha percebido, que é para não, para não me dizerem que andas a roubar. copyright. Yeah. Uma coisa que nos dizem sempre depois do 30 é, então, já te começa a doer as costas, né? Porque eles sabem que a partir Yeah. dos 30, se tu espirras mal, já está, uma hérnia, pumbas, já foste. Yeah. Ou então, agora vem a primeira ruga e o primeiro cabelo branco. Olha, tens aí um cabelo branco, olha, já tens aí um cabelo branco. Depois de E fazer 30, já não te podes sentar na mesa dos pequenos, já fica mal. pois é, Já fica mal. já soa mal. Já parece, Se olha que fosse um homem, se fosse um homem é desconfiar. Se fosse uma se, mulher é porque está o relógio a apitar. O se, relógio tu, se, biológico a apitar. se tu depois dos 30 te sentas numa mesa dos garotos, depois de jantar a conversa é, olha lá, se o teu tio Pedro te der um chocolate, não aceites, está bem? Tu não vais com ele, sem teres mais Yeah. outra por perto. E depois dos 30, tipo, tens aquela cena, hoje dormi mal. Tipo, eu não me lembro de dizer hoje dormi mal quando tinha 20 anos.
E podia dormir tipo 2 ou 3 horas e estava sempre bem. Mas agora, tipo, durmo menos de 6 horas e estando aqui um zombie. Tu, Isto tu é. tens 29, tu fazes um duplo mortal encarpado quando sais da cama. Yeah. Quando tu tens 30 dizes assim, aí dormi com um braço fora do edredom e outro dentro. Já tens as costas desalinhadas, escoliose, Yeah. 40 graus para aí. E Já tens que acordas pôr um logo com o aparelho para pescoço corrigir. assim de lado, parece aquele cientista, como é que se chama? Tu sabes, tu Morreu. não precisas de saber que fizeste 30 anos de aniversário. Ninguém te precisa cantar os parabéns. Foi não. Tu quando fazes 30 automaticamente abres a gaveta da mesinha cabeceira e tens lá uma farmácia. Duas caixas Não, de, porque eu não tomo assim medicação. duas Isso, caixas de Benuron isso eu vazias. acho que é só a partir dos 40. Não é só medicação, é pomadas, é cremes de hidratar, é não sei o que para não sei onde e não sei o que É mais. creme para a primeira ruga, para a segunda. Yeah, Já isso é tens verdade. Isso tem, isso tem. dois tipos de corta-unhas e uma lima e coisas assim. Vale tudo já. É, a ver, vais pintar o cabelo X em X tempo. Yeah. Mas isso, Depois dos olha, agora 30, também me lembrei. Diz. depois Depois dos dos 30. 30, tu não podes dizer a idade que tens. Porque se é assim, Não. então que idade é que tu tens? Tenho. Ui, para onde tu já foste? Vais para a equipa dos velhadas quando for jogar à bola. Já estás quase a jogar Ui. pelos casados. Então e como é que já estás a fazer planos para a reforma? Então e a casa? Já Como é tens que um é da casa? PPR. Já não consegues comprar casa agora, já vais tarde. Então e E o já seguro de saúde é mais caro. Pois é, agora estás esquilhado. Yeah, mas a triste realidade é que há coisas que são mesmo verdade. Porque assim, antes as pessoas morriam mais cedo, não é? Não tinham uma esperança de média de vida tão grande como é agora. Estas coisas deviam de ser atualizadas. Porque, tipo, aos 30, agora, pronto, já ainda estás na flor da idade, ainda estás na juventude. Eu acho que essas O- coisas deviam de ser atualizadas, quer dizer, também não uma temos das de... maiores diferenças, uma das maiores diferenças dos 30 de agora para dos 30 há uns anos atrás é quando tu fazes 30 anos, tu lembras-te sempre do Samuel Massa. Sempre. Isso é por 30. 30! E toda a gente diz, tem 30! Ei, caneco! Seus pingus! É a Olha, mas única eu quando diferença, era... porque de resto. Yeah, isso é verdade. Toda a gente diz, eu tenho 30, vou fazer 30. Mas olha, agora estava a lembrar. Quando eu era miúda, tipo, quando eu tinha 18 anos, fui para a faculdade e via a malta de 30 anos, eu ficava, tipo, a achar que aquilo era malta bué velha e que era malta já com bué de filhos e casados e com casas e não sei o quê. E agora pronto, e agora tipo cheguei aos 30 e não tenho nada disso. E então acho que pá, ou eu falhei redondamente, ou então, olha, não, estava completamente enganada quando tinha 18 anos, mas eu achava que as pessoas de 30 anos eram mesmo bué de velhas. Não tinhas essa sensação? E não só isso, por exemplo, tu começas não só isso acontece, como tu começas a não conseguir calcular há quanto tempo atrás tu fizeste as mesmas coisas. Tu, por exemplo, nós Ah, nascemos, yeah, nós que nascemos em 90, fazemos as contas fácil, 10 em 10, sabemos com que idade é que temos. sim. Mas para mim, 2010 foi há 2 ou 3 anos. Não, 2010 foi há 10 anos, Neste caso há não 11. é? Pois, exato. Mas depois quando eu penso, 2010 foi há 10... Pois, é isso, exato. Porque eu tenho a tendência a tirar sempre 10 anos àquilo que já se passou, não é? Nós Imagina, continuamos nos 20. continuamos a ter 20 anos, exatamente. Por isso é que as Exatamente. pessoas nessa altura eram todas muito mais velhas quando tu entraste. Porque essas pessoas ainda estavam perdidas 10 anos atrás, como nós. Yeah, Nós agora vamos pois, para a olha. faculdade e as jovens, vamos beber uns shots. A diferença é que nós bebemos dois, e eles bebem duas Não, dúzias. a diferença é que tu podes beber tantos quanto eles, porque eu beber ainda consigo beber, só que depois fico uma ressaca descomunal e isso não me acontecia antes. Eu bebia aquele vinho carrascão, ainda aqui há dias estava a ter esta conversa, eu bebia aquele vinho carrascão e fazia na faculdade uma espécie de uma mixórdia, que eu acho que é assim que se chama, uma mixórdia, que era com aquela vodka bué ranhosa do Lidl.
Compal, mas não era Compal, era a marca branca do Compal, não é? E depois era uma mixórdia de várias bebidas brancas com Compal. E eu bebia aquilo, no dia a seguir eu estava fina e não bebia só um copo. Detox. Bebia bué, dormia pouco, se for preciso dormia bué pouco e no dia a seguir estava fina. E agora, se eu fizer isso, eu passo 2 ou 3 dias a recuperar. É uma Tu, cena incrível. tu antes dos 30, tu estás a beber o teu terceiro shot e estás a pensar: bem, onde é que será que eu vou dormir hoje? Yeah. Tu depois dos 30 estás a ver o terceiro shot e pensas assim: quem é que está a pagar isto? Não sou eu, pois não? Não, ai, Isto quantas horas é que eu vou dormir hoje? não sou eu que vou pagar isto. Olha que este Yeah. shot custa 3€. Vocês vão beber para casa dos vossos pais. Yeah, mas isso é porque, olha, porque eu de antes também, quando via shots, era tipo aqueles shots bem baratos, que era tipo só aguardente ou assim, que era tipo 50 cêntimos, e agora não, é um shot todo XP. Aliás, eu já nem sei há quantos anos é que eu não bebo um shot. Eu nunca vi Mas álcool. tipo, tequilha e isso, que cai sempre bem, hum, pá, isso já é mais caro, não é? Acho que Eu depois gosto, também eu deixas de gosto. beber a vodka do Lidl para beber tipo uma Absoluta ou o que é, não é? Ainda aqui há dias eu comprei uma vodka e fui logo para a mais cara. E eu penso, se eu fosse mais nova não ia fazer isto porque a minha saúde aguentava. Só que agora também penso, será que a minha saúde agora não aguenta porque eu me estraguei antes ou porque eu bati a meta dos 30? Se calhar se eu tivesse sido mais meiga antes, isto não estava a correr assim agora. Eu acho que nós devíamos receber Hum. tipo uma patch note dos 30, Hum. tipo um disclaimer: olha, a partir de Yeah. agora não podes fazer, Atualizações. não podes fazer uma cambalhota se não salta-te um joelho. Yeah. Atenção ao bacon que tu comes de manhã, porque senão tens que ir mais 3 vezes à casa de banho no mesmo dia. Yeah. Olha, não podes beber vinho, porque senão ficas com uma dor de Yeah. cabeça e ainda não acabaste o copo. Tens de beber 2 litros de água, que era coisa que eu nunca fazia antes. Pois, a partir dos 30 tens de beber 2 litros de água pela alma da tua saúde, não é? Sim, sim, sim. Eu tento E, compensar os 2 litros de água com os. e só podes comer ovinhos ao pequeno almoço, porque se comes umas estrelitas, ficas com mais 2 metros de anca. É assim uma cena, isso também é uma cena absurda. Mas pronto, mas isso é porque nós também, lá está, eu acho que estas coisas é porque nós também somos muito mais sedentários. Eu quando estava, por exemplo, na faculdade, eu bebia e comia, pronto, mal, mas estava sempre a andar de um lado para o outro, porque os bares ainda ficavam um bocadinho longe. E eu para ir de casa para os bares ainda andava um bocado. Dica de exercício físico para a faculdade: morar o É, mais longe possível dos morar bares. uma distância que dê para ir a pé, ok? Porque também pegarem autocarros ou o que seja, também vai contra a regra, mas é uma distância que dê para ir a pé, mas que seja longe. Porque assim Yeah. também vais a curá-la quando fores para casa, não é? Ali a apanhar um fresquinho e tal. E dia a seguir E estás são. no dia a seguir estás são. Exatamente. Está ótimo. Uma das coisas que eu noto mais com a diferença dos 30 ou não é, eu sempre fui um bocado frouxudo, mas houve aquela fase em que eu comecei a treinar jovem, em que tive ali um ano ou dois que estava a treinar mesmo para ser atleta e tive uma condição física boa. Depois tive um problema de saúde, continuei a ganhar peso e depois sempre que eu queria tentar recuperar era fácil. Ou seja, eu podia jogar, havia uma oscilação muito grande entre o meu peso, isso é verdade, mas Yeah. sempre que eu queria era muito mais fácil. Agora, quando tu passas dos 30 e tentar corrigir esses hábitos, as coisas são tão mais difíceis. Tão Não, a mais questão é difíceis. que eu, pelo menos eu nem sequer me preocupava com isso. Eu nunca tive a cena de me pesar. Eu sabia quanto é que eu pesava, porque de vez em quando, sei lá, nem sei, consultas, ou nem sei porquê, de facto. Mas eu sabia mais ou menos quanto é que pesava, mas eu nunca, tipo, pensava no peso. Agora, uma pessoa tem de que eu não posso comer mais um figo, porque depois vai acusar, não sei o quê. Parece que quando a gente está a beber, não podemos beber mais X, porque depois vai acusar.
E ao Mas balanço é igual, é mais não é só sensível. o peso, é também a condição física, é a qualidade alimentar. Mas porquê? Porque tu de antes parecia que tu tinhas um forno dentro do estômago e tudo o que tu comesses era para queimar. Ou seja, Yeah, não em termos de queimar calorias, mas tu não sentias, tu podias comer ovos estragados que aquilo não te fazia mal nenhum. yeah. Pois, por isso Agora, é que eu acho que o facto de nós estarmos mal agora foi por causa da merda toda que nós fizemos até aos 30, jovens, percebes? começa a comer bem agora para depois dos 30 não te andas a queixar como nós. Mas olha que eu acho que esta malta jovem, quando chegar aos 30 vai ser muito mais tranquila, porque esta malta jovem bebe sumos verdes. E tem mais E informação, sabes? Eu, por exemplo, eu acho que hoje em dia temos mais consciência de preparar a saúde para daqui a uns anos. Mais do que os nossos pais tinham. Eu vejo novas gerações com. será? Ou estão mais preocupados só com as fotografias e têm antes de aparecer bem, não é? Não Eh, sei se a preocupação é pela saúde, ou se é efetivamente porque estamos numa época em que partilhamos muito mais de nós, não é? Tipo, antes era bem raro partilhar. Eu tenho fotos tipo no Facebook, por amor da santa. Tipo, se fosse agora nunca iria partilhar aquilo. Então eu acho que agora há uma preocupação muito maior com a estética e pronto, com o corpo sei lá, há 10 sim, anos atrás. concordo contigo, eu concordo contigo. Mas não deixas de ter muito mais informação do que tinhas há 10 anos atrás, por exemplo. Sim, Isso, sim, isso tens, exato, sim. tens acesso a tudo, mesmo que seja por uma razão fútil, tu consegues ir buscar, sei lá, 20 ou 30 comidas saudáveis que tu podes fazer durante toda a semana e antigamente se calhar só 2 ou 3 pessoas é que sabiam e faziam e pronto. Sim, Por isso é tinhas que de é muito comprar um importante. livro e não sei o que, era diferente, Sim, exato. por exemplo, Não sei, hoje em não dia, sei, assim, na faculdade nós tínhamos internet, por eu exemplo. acho, Não eu tínhamos acho, é a cena de ir pesquisar, não é essas coisas. eu acho que hoje em dia é muito importante também a entrada dos nutricionistas, do ginásio, de toda aquela vida saudável para nós, depois dos 30 termos mais qualidade de vida do que temos agora. E antigamente tu não vias tanto, tu vias um bocado desvalorizado esse tipo de profissões que agora vês como essenciais. Ah, mesmo a parte Sim. dos médicos, mesmo a parte dos médicos, ok? Que são pessoas que estão anos a estudar e a ter formação. Antigamente, os nossos avós irem ao médico, tu estás é tolo. Esfrega alho na ferida que isso cura. Sim, isso é verdade. Temos um cuidado muito maior com a saúde e com visitas regulares ao médico ou o que seja, muito mais do que era de antes. Mas essa questão de ginásios e de comida e não sei o quê, eu acho que é um bocadinho. ah, n- eu acho que hoje em dia não é pela questão do saudável. E posso estar super enganada, mas eu acho que a questão não é pelo saudável. Porque eu acho que, tipo, há muita pressão Estética, estética. pela estética, sim. E por, tipo, estarmos bem, porque, opá, instintivamente nós acabamos por nos comparar e como temos muito mais acesso a montes de coisas tipo, no telemóvel e acabamos sempre por nos comparar um bocado e acabamos sempre por tentar, pelo menos eu falo por mim, por Sim, tentar sim, um eu bocado. também sou E eu igual. acho que as miúdas, principalmente as miúdas mais novas, eh, sentem muito mais essa pressão do que eu, por exemplo, sentia tipo quando tinha 20 anos. Eu estava-me a cagar se eu parecia bem ou se eu parecia mal. E agora há uma preocupação muito maior com E, isso, com o e hoje em parecer dia bem vês e com o também, estar bem. hoje em dia vês também isso a crescer também nos rapazes mais novos, não vês só Sim, nos rapazes nas raparigas. também. Vês muito. Sim. Eu acho que não tem nada de mal querer se sobressair um bocado de vez em quando, desde que as pessoas se sintam bem com elas próprias, confiantes com elas próprias e fazer aquilo que tu estavas a dizer, que é não se comparar aos outros. Ou seja, É, não mas eu acho prejudicar que é também um a bocado saúde. inevitável, sabes? Sim, sim, eu acho que acaba sempre por dar aí. E eu falo por mim. Ou seja, não vou ser cínico a dizer que não me preocupo nada com a minha estética, porque senão É. éramos todos Jesus Cristos, com barbas grandes e cabelo longo. Mas todos nós temos um bocado a mais ou menos, o mais vaidoso, menos vaidoso, Sim. mas temos que também ter a preocupação de nos sentirmos bem, na mesma, ou seja, ter a consciência, ok, aquele é melhor, aquele é pior, mas eu não tenho que ser assim, eu sou como sou e estou bem assim como estou. Esse é o ponto que todos nós devíamos estar.
Sim, esse é o ponto de equilíbrio, né? Que toda a gente deveria de estar, assim é Agora, verdade. agora também faz falta tu estás assim, epá, espera aí, ok, não estou a ligar nenhuma à minha saúde, mas eu estou-me a olhar no espelho e não estou a gostar daquilo que estou a ver. Tenho que fazer por mudar. E isso também faz um Sim, bocado de falta, percebes? Pessoas sim. que, imagina, eu conheço pessoas que conheço, neste caso era conhecia, em que termos de análise de saúde estava tudo ok, ok, nunca tiveram problemas, mas que notava-se que estavam a desleixar em demasia com, com eles próprios. E isso não se ia Sim. refletir agora, lá está, ia se refletir depois dos Exato. 30, estás a ver? Ou Sim, e seja, depois também depende do organismo de cada um, não é? Há pessoas que tipo, podem comer tudo e não se nota, e depois há outras pessoas que comem o ar, respiram e engordam, não é? e há pessoas que têm problemas nisso mesmo. Exato. Uma grande amiga minha tem problemas em ganhar peso devido à constituição que tem e Sim, pronto, exato. à saúde dela, mesmo já acho que já é degenerativa, acho que mesmo a própria mãe dela também tinha esse tipo de problemas. Hum. E ela tem que fazer um esforço para se manter um peso aceitável, não é só o contrário. Pois, exato, e também há esse lado da moeda, exato. Mas E eu eu, falo para mim, porque eu também sou bué refém do número que está na balança. Ainda hoje eu fui tipo, fiz aquela pesagem no ginásio. sim, sim, Pá, sim. e eu saí de lá derrotada, porque não era aquilo que eu estava à espera. Tipo, os números não estão maus para uma pessoa visto de fora, não é? Tipo, se for uma pessoa que vi. Depois até me estavam a dizer: é pá, se tu achas que estás gorda, o que é que há a dizer o resto do mundo? Pá, sim, mas depois eu começo a pensar: sim, eu sou um bocado refém destes números e eu acho que cada vez estou mais. hum, a ligar a isso. E pá, não sei se é, se é por causa da idade que começa a preocupar mais ou se é também um bocado de, lá está, de ter acesso a muito mais coisas e de me comparar inevitavelmente ou, tipo um bocado inconscientemente com outras pessoas que não o devia de Eu, fazer, eu sei, tipo racionalmente eu sei que não o devo fazer, racionalmente eu sei que estou bem, mas depois há sempre aquela batalha na minha mente que pronto, que depois me deixa assim derrotada. por exemplo, eu fiz pela forma física. Eu notei que ah, estava mal, mas nunca liguei muito e queria era estar sempre nos comes e bebes com os amigos e tal, e a curtir e não me chatei com essas coisas, porque eu não preciso. Mas depois eu Não. notei que a minha forma física foi decair de uma maneira muito grande e disse: não, vou ter que mudar, ter que fazer e tal, porque lá está, já estou depois dos 30 e as coisas começam mesmo a aparecer, como estavas a dizer. E eu disse: não, não tenho que mudar. O meu pico de juventude há de ser aos 40. Vamos mudar isto. E agora estou numa forma em que já não estava montes e montes de anos e não sou refém dos números da balança, dos números da fita, não sou refém da estética, mas sou refém do ainda consigo fazer isto, estou a conseguir fazer menos porquê, vou aumentar, vou correr mais, vou fazer aquilo. E eu acho que isso acaba por ser uma luta saudável que traz também as outras coisas. Mais por aí que nós depois dos 30 nos preocupamos mais, acho. É com Sim, ainda consigo ou pelo correr, que menos é deveria de ser. Sim. para depois sermos aqueles avós bacanos. Conseguem ainda fazer bué das cenas e tipo, só nós é que É, vamos conseguir fazer. Percebes? é Mais verdade. por aí, porque tu conseguires correr com um filho teu hoje em dia vai ser mais tarde do que foram os nossos pais. Exato. E, Sim. que, e não só pela parte económica, mas também pela parte social, pela parte de eh, mesmo de condições de saúde, pelos tempos que estamos a viver e essas coisas têm que ser tudo muito bem pensado. Uh, mas lá está, uma coisa que nos dizem sempre depois de fazer 30 é se não se pensares assim nunca mais tens um filho. Isso é quando acontecer, E na acontece. verdade, e na verdade é assim, porque nós nunca vamos ter, porque nós temos, Claro, eu acho claro. que a nossa geração tem bem essa cena que é, temos de ter tudo controlado para começar a nossa vida, mas nós nunca vamos ter nada controlado, porque é impossível controlar tudo, não é? Essa é a Claro que realidade. eu acho que há os mínimos olímpicos e depois há o querer ou o não querer, que isso depois é parte de cada um, de ter esse passo e de ter casar e ter filhos e etc. Mas eu acho que essa questão
acaba por. Pronto, olha. Acho que sim, não é só, às vezes queremos ter, olha, quando eu tiver a minha vida económica estável, eu depois vou começar a pensar nisso. Exato, é Olha, isso. É que isso nunca vai acontecer, na verdade, não é? Porque depois não sabes quando é que vais ficar, vai aparecer uma pandemia. Olha, estamos num exemplo bem perfeito, que é nunca sabes quando é que vai aparecer uma pandemia que tipo, te pode meter na rua ou que vai tipo debilitar um bocado onde é que tu trabalhas e como é que tu trabalhas opá, nós na verdade nunca, lá está. Isto é em parte verdade, o facto de nós nunca termos tudo controlado e se estivermos a tentar controlar tudo não vai acontecer porque é completamente irrealista. Eu acho que mas, isso parte um bocado, porque imagina, as pessoas querem muito ter, fazem para acontecer, percebes? sim, e não é só isso. Por exemplo, hoje em dia, ter dinheiro guardado para emergências. Eu não sei se é a realidade de outras pessoas, mas para mim há emergências todos os meses. Uhum. Todos os meses há Sim, sim, emergência. lá está. Sim. Tu tens, queres estar preparado psicologicamente. Todos os meses há coisas que psicologicamente tu precisas de saber lidar, de conseguir corrigir, passar por cima. E Sim, nem que tu, se seja por isso, exato. Porque nós tu vivemos hoje em introduzires dia uma um coisa ritmo muito mais acelerado do que era antes, acho eu. e tu, depois dos 30 começas a olhar Uhum. para trás e começas a ver, fogo, eu tive grande drama para fazer qualquer coisa e agora eu faço aquilo como se estivesse a tomar um pequeno almoço. E nós temos que pensar um bocado assim, tipo, não vou pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ter, se posso, não posso. Eu vou fazer, vou ter. E depois vou tentando agilizar. Óbvio que não é tudo de Sim, claro que bandulho. não é tudo, não é? Mas nós somos mais capazes do que aquilo que estamos sempre à espera. E as grandes coisas às Exato. vezes tornam-se pequenas à medida que as vamos fazendo. É tudo muito mais fácil, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida económica, Sim, é na verdade. Às vezes saúde. é só aquela coisa, é o medo da incerteza, né? Que Exatamente. na Por exemplo, olha, realidade o que foi a para nós fazer incerteza. este podcast. Sim, é Será que as verdade. pessoas será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão escrever? Olha, eu aposto contigo, Catarina, que há Sim, gente que vai escrever lá na nossa página coisas que os avós faziam só eles. vamos ver. Cenas que só Vamos faziam ver, eles. porque assim, eles estão-nos sempre a cagar na tola. Sempre, mas eu estou confiante que deste É que este é que desta. vão falar connosco. Ok, É uma então olha, vamos ficar à ultrapassar isto. espera. Nós vamos ultrapassar isto. Vamos ficar à espera então. Sabes uma cena, tu falaste há bocado dos Olímpicos. E qualquer pessoa, por exemplo, qualquer mulher para mim, pode ser igual à Mamoa. Ona, Só a Mamona. Só que para lá chegar é preciso um grande salto. um grande mesmo. Um salto de prata. Esta piada parece o meu calendário. O Tem que é os que dias, foi? tem os dias contados. Ai, meu Deus. Olha, se calhar ficamos por aqui. Eu acho que sim, tenho que ir atender a minha avó e Ai, vou aproveitar para fazer um penteado novo. Pode ser que eu consiga uma foto com ela este fim de semana para vos mostrar na segunda-feira ou na terça. está Mas só se bem, vocês ouvirem o podcast. Só se ouvirem o podcast e quiserem muito é que eu tire uma foto está com a bem. minha avó. Então, Penteado olha, novo. ficamos à espera de Está feito. feedback. Está feito. Tchau. Deus. Até à próxima.